Depois de todo o fuzuê que a Rapunzel e o José passaram no filme, eles finalmente têm um momentinho de paz, se casam logo no final e vivem felizes para sempre. Mas e se eu te contar que esse casamento deu tudo errado? Você acreditaria? Só pra te ter ideia, teve até tsunami nessa história. Mas então senta aí bonitinho, pega a sua pipoca, porque agora eu vou te contar a trágica história de casamento da Rapunzel e do José Bezerra. Oi gente, tudo bem? Eu sou Nicolas Ossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Uma dúvida que eu vejo que muitas pessoas têm é sobre isso do casamento da Rapunzel, já que no final de Enrolados a gente vê que ele aconteceu. Mas então por que a gente tem um curta falando sobre isso? Já não aconteceu o casamento lá no final do filme? Talvez você já tenha encaixado as peças, porque se parar pra pensar é uma coisa bem simples. Simplesmente aconteceu todo o casamento que eu vou te contar em detalhes no vídeo de hoje, e depois aconteceu aquela festa no final do filme de Enrolados. Pronto, tá resolvido. Só que daí, agora a gente tem essa série de Enrolados, que é o real motivo que muitas pessoas têm essa dúvida, já que no último episódio dessa série, o José e a Rapunzel se casam de novo. Eu acho que eu já expliquei isso em algum outro vídeo, mas não se preocupa porque hoje você vai sair com seu diploma de Enrolados, vai sair sabendo de tudo. Então agora, sem mais enrolação, já deixa o seu like aí embaixo e vem comigo descobrir como que foi o casamento da Rapunzel. Antes de eu entrar mais a fundo nessa história, eu acho melhor explicar agora no início essa questão da linha do tempo, pra depois não ficar muito confuso de você entender. Vamos dar aquela resumida bem básica, não vou entrar em muito detalhe sobre isso, porque afinal tem muita coisa pra comentar sobre esse casamento. Bom, nessa linha cronológica, obviamente começa com um filme de Enrolados, onde a gente vê a Rapunzel crescer e dela saber de toda a verdade sobre a sua família. Só que bem lá no final do filme tem um corte nessa cronologia, já que em 2017 lançou a série Enrolados outra vez, que ampliou ainda mais esse universo. Basicamente nessa série a gente descobre a origem dos poderes da Rapunzel, que eu particularmente adorei bastante. Até porque explorou ainda mais essa questão de origem dos personagens, tanto que a gente até chega a descobrir que a Gothel teve uma filha. Mas tudo isso é assunto para outro vídeo, vamos focar no que realmente importa hoje. Bom, como eu falei antes, logo no final de Enrolados, acontece um corte na cronologia, porque a gente tem todo o filme até a cena que a Rapunzel encontra os seus pais, e a partir daí que começa a série. Aí tem todos os episódios dela se descobrindo como princesa, descobrir a origem de seus poderes e entender eles de verdade, além do pedido de casamento que o José fez pra ela, que depois de vários pedidos em longas 3 temporadas, ela finalmente disse sim. E aí começa a história desse curta, que daqui a pouco eu já conto. Mas depois disso tudo acontecer, a gente volta pro filme de Enrolados, na cena que eles estavam festejando o seu casamento. Porém, contudo, entretanto, todavia, antes dessa festa começar, a gente tem umas coisinhas que aconteceram que são bem engraçadinhas nesse casamento, porque acredite se quiser, rolou um fuzuê pra isso acontecer. Mas ok, o curta começa mostrando o povo de Corona super animado com o casamento da princesa, já que ela estava desaparecida por 18 anos, então é muita sorte eles estarem presenciando isso. Logo depois mostra o casamento começando, o Pascal tacando florzinhas para a Rapunzel entrar e o Max responsável pelas alianças. E o curta nem começou direito e eu já me impressionei com os cuidados que eles tomaram para fazer a série, já que esse curta lançou bem antes da série ser pensada em ser produzida por alguém. Mas bem na hora que o José pede a Rapunzel em casamento, se você reparar, é exatamente as mesmas alianças, todos os detalhes são iguaizinhos, e ainda tem a roupa dos pais da Rapunzel na hora do casamento, é a mesma roupa no final do filme de Enrolados, que na cronologia seria a festa de casamento deles. Mas continuando com o curta, a Rapunzel entra na igreja toda bonita junto com seu pai, ele leva ela até o altar e começa a cerimônia. Só que o Pascal acaba deixando cair sem querer uma flor bem no nariz do Max, fazendo ele espirrar, as alianças caírem no chão e eles perderem elas de vista. O padre fala que tá na hora do José e da Rapunzel trocarem as alianças, mas quando eles veem, o Max e o Pascal tinham perdido elas. Todo mundo fica surtado até que, bum, o reino de Corona
zona explodiu. Mas não se preocupe, porque isso era apenas um pensamento do Max. Pra sorte dele, deu tempo de ir atrás das alianças. Então eles saem ali de fininho da igreja, sem ninguém perceber, e aí começa o chablau deles encontrarem as alianças antes do padre pedir elas. Cada um acaba indo procurar uma delas sozinhos, o que, parando pra pensar, foi uma estratégia bem inteligente. Na verdade, eles nem pensaram, foi tudo por instinto na hora. Mas aí parecia que aquelas alianças ganharam rodas do nada, porque, meu Deus do céu, elas não paravam em nenhum momento de girar. Aí o Pascal consegue pegar uma que ele viu cair tipo em um molho, só que uma menina se assusta com um camaleão na comida e começa uma perseguição, cada um tentando pegar o coitado. No outro lado da jogada, a gente tinha o Max, que não estava prestando atenção no mundo ao seu redor, e ele chegou destruindo tudo pela frente só pra pegar a porcaria de uma aliança. E ainda tem uma cena bem engraçadinha que acontece no meio disso, que é quando o Max acaba se vestindo com roupas de mulher e daí vem um cavalo e dá em cima dele. E é claro que o Max, todo paciente, dá um coice no coitado do cavalo. Resumindo aqui, tanto o Pascal quanto o Max estavam destruindo todo o casamento da Rapunzel, tanto na parte de comida quanto na parte de decoração. Mas aí, em um único momentinho de paz, o Max e o Pascal conseguem pegar as duas alianças. Só que daí um garçom tropeça no Pascal, faz uma estátua de gelo cair, fazendo de catapulta pro Max voar no céu. Aí os dois perdem de novo as alianças e começa de novo toda uma perseguição. Só que a diferença é que agora ninguém tava com paciência para aquilo. É o Max vestido de mulher, na carruagem de recém-casados da Rapunzel e do José, perseguindo uma aliança que tava descendo a ladeira abaixo. O Pascal que tava perseguindo a outra aliança, que acaba se prendendo em uma daquelas lanternas de sol e vira em uma rua que estava lotada dessas lanternas e acaba obviamente perdendo a aliança de vista. Já o Max, que lembrando estava descendo uma lomba, acaba dando de cara em um monte de frigideiras e o povo pensa que era um sinal de que o casamento havia acabado. Aí eles soltam as pombas que estavam presas em umas gaiolas. Soltando as pombas, eles soltam também as lanternas, que eram as mesmas que o Pascal tava, só que ele tava em cima de uma dessas lanternas. Então quando o povo solta para elas ficarem flutuando lá no céu, o Pascal vai voando junto. Eu falei Pascal? Qual? Edição, bota aí na tela. O Pascal vai voando junto. Aí ok, o Max no meio do fuzuê consegue encontrar uma das alianças e o Pascal também acaba conseguindo encontrar. Só que daí acontece ainda mais bagunça. Uma das pombas fica com a aliança que o Pascal tinha pego e assim começa mais uma perseguição. Mas acontece um acidente onde o Max acaba destruindo uns barris de suco ou de vinho e assim provocando um tsunami em Corona. Acho que quando eu disse de tsunami você não esperava por isso, né? Mas no mesmo momento que isso acontece, o Max avista aquilo vindo na direção dele e ele já começa a correr para se salvar, já pega o Pascal que tinha aterrissado em uma das lanternas e faz uma manobra para se salvarem, conseguir pegar a aliança que estava com a pomba. Só que o Pascal acaba não alcançando com a patinha dele. E enquanto ele e o Max estavam caindo do céu, sem pensar, o Pascal já meteu a língua e pega a aliança. No fim, eles conseguem se salvar e chegar a tempo antes do padre pedir as alianças, mas acabam perdendo o casamento inteiro por causa dessa confusão. Finalmente chega o momento da troca das alianças, e quando todo mundo olha pro Max e pro Pascal, eles levam um susto, mal sabendo que os coitados tinham sofrido. Eles se casam, todo mundo fica feliz, só que agora foi a vez do bolo ganhar rodas e sair pela mesma porta que as alianças saíram. E aí termina com uma cena muito engraçada do Max e do Pascal, que estavam preocupados com o bolo, mas também de saco cheio de ter que ir atrás de uma outra coisa e se esfolar inteiro de novo. E com o José falando no final: alguém aí quer bolo? Aí a expressão deles logo muda. Só que daí fica um mistério no ar. O que aconteceu com o bolo? Porque já é algo diferente das alianças. Se cair do chão, já estraga, não tem o que fazer. Mas lembrando que os comentários vão estar abertos para você me dizer o que você achou dessa história e também que você pode encontrar o curta, a série, o filme, tudo isso lá no Disney Plus. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e lembre-se que se você, assim como eu, gosta de animações, a sua inscrição é sempre válida aqui embaixo. Mas obrigado por passar mais um DB aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!